Glória a Deus. Vamos ficar de pé por um instante. Você vai poder passar um bom tempo sentado. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 11. Você que está em casa, você que está no chat, por favor, também quero que nos acompanhe. Eu tenho uma palavra para você. Nós estamos vivendo um tempo, como diz meu amigo Tiago, um tempo incrível. Eu gosto dessa expressão que ele utiliza, porque realmente incrível é algo incrível, amém? Quem achou Mateus, capítulo de número 11, versos, Mateus, cadê você? Você que está aí em casa, se prepare, porque essa palavra vai te alcançar também. Você que está no chat, interaja aí com seu irmão. Mateus, capítulo de número 11, versos, vamos ler a partir do 27. Diz assim a palavra do Senhor: tudo me foi entregue por meu Pai. Diga assim: tudo. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Verso 29: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quero que você ainda por um instante feche seus olhos. Você que está aí na sua casa também, e eu quero que você ore. Leve as intenções do seu coração a Deus, leve os fardos, as preocupações, as dificuldades, os problemas que você ainda não encontrou soluções. Leve também a Ele a gratidão, leve a Ele todo o desejo do teu coração em ver a vontade dEle se completar, se concretizar, se realizar na tua vida. Pai, nós estamos aqui reunidos no teu nome. Quando dois ou mais se reúnem, a tua palavra diz, e ela não pode mentir, que o Senhor está presente. Tem pessoas aqui aflitas, tem pessoas aqui sobrecarregadas, existem pessoas neste lugar que estão passando por batalhas ferrenhas, mas tem sido fiel a Ti, não tem saído da sua posição, tem continuado marchando porque já entendeu que não tem outra solução. Tem pessoas aqui com coração grato, tem pessoas aqui celebrando vitórias, tem pessoas aqui, Senhor Deus, que está simplesmente para poder se derramar na Tua presença. Por isso eu peço que se cumpra a promessa do Salmo de número 103, o verso 20, que diz que os teus anjos estão esperando as tuas ordens para fazer a coisa acontecer, que está escrita na tua palavra. Por isso que ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou. Existem espíritos ministradores, enquanto eles estiverem sentados, enquanto eles estiverem ouvindo, enquanto eles estiverem em sua casa, que os anjos saiam dos lugares celestiais e os visite, os toque, trabalhe em favor deles. Senhor, nós somos uma igreja em avanço, o Senhor nos chamou para isso, o Senhor escolheu essas pessoas para estarem aqui nessa noite. Por isso, Pai, não despede-as de mãos vazias, em nome de Jesus. Sente debaixo da paz que excede todo entendimento. Amém? Você que crê nessa oração, que recebe essa oração, diga aleluia. Amém. Meu desejo é que você seja impactado por aquilo que Deus escreveu ao seu respeito. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero lhe fazer algumas perguntas. Eu gosto de começar a falar por meio de perguntas. Por quê? Porque as perguntas nos situam.
perguntas nos mostram onde nós estamos, o que nós não estamos fazendo, o que nós precisamos de fazer. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você está satisfeito com a sua vida? Não precisa nem balançar a cabeça nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro. É apenas para você refletir. Eu quero lhe dizer uma coisa, eu penso dessa maneira, não sei se você pensa igual. Olha, nós temos que estar agradecidos, porém inconformados, porque Deus sempre pode mais. Eu quero declarar que Deus tem mais para você e para fazer em você e por meio de você. Sabe, nós precisamos agradecer a Deus, ainda que estejamos passando por uma luta, por uma dificuldade, por um problema que não encontramos ainda a solução. Porém, nós não podemos nos conformar, porque senão a nossa mentalidade não será renovada segundo a palavra de Deus. Quando eu me conformo, eu busco um lugar de conforto, eu busco um lugar de descanso, eu busco um lugar de proteção. E às vezes pessoas que têm encontrado esses lugares acabam ficando lá, não saindo de lá, o tempo passando, as coisas acontecendo e elas ficando para trás. E você não foi chamado para ficar para trás, você foi chamado para andar em avanço, você foi chamado para fazer diferença, você foi chamado para ser um espelho. Pastor, mas eu não estou vivendo nada disso. Não interessa o que você está vivendo, interessa o que você pode viver. Eu acho que você não está empolgado. Sabe, eu realmente creio. Eu creio que Deus tem sempre algo novo para nós. Isso independe. É porque o Senhor não sabe o que eu estou vivendo. Você também não sabe o que eu estou vivendo. Você não sabe o que eu vivi. Mas uma coisa nós não podemos baixar a guarda. E nem baixar a cabeça. É desacreditar que aquele que nos chamou é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou ao nosso respeito. Você não faz a obra, você é uma obra em construção. E aquele que começou a te restaurar, aquele que começou a te curar, aquele que começou a te levantar, aquele que começou a te prosperar, aquele que começou a te ensinar, é fiel para cumprir tudo o que Ele começou em sua vida. Eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Se você não está inconformado, se você não está satisfeito com a sua vida, o que você está fazendo para mudar? Porque nós não devemos ficar reclamando da vida. Uma vez eu vi uma frase muito interessante. Ele falou assim, essa frase dizia assim: olha, todos nós temos lutas, temos batalhas, temos crises, temos resistências, temos inimigos. Nós podemos olhar para o dia, para aquele fato, para aquele evento, para a circunstância e reclamar, ou abrir a nossa mente e começar a aprender, começar a estudar sobre o que nós estamos vivendo, começar a buscar auxílio, começar a buscar ajuda, começar a treinar as nossas habilidades para vencer aquela dificuldade, começar a buscar resposta. E aí ele dizia assim: o dia será o mesmo, tanto para quem reclama, quanto para quem está estudando para poder superar. A diferença é que os resultados serão diferentes. Então você pode começar o seu dia e reclamar, ou abrir a sua mente, a sua vida e começar a aprender. O dia vai ser o mesmo, mas o resultado na sua vida vai ser diferente. Nós não somos daqueles que retrocedemos, nós somos daqueles que caminhamos para a salvação. Sabe, o que você está precisando fazer para mudar essa situação? Todos aqui, sem exceção, temos situações a resolver na vida. Cada um de nós aqui vai começar daqui a pouco uma segunda-feira com algumas questões em andamento, às vezes pendentes, alguns problemas para resolver. O que nós vamos fazer nessa segunda-feira? Repita comigo: eu vou arregaçar as minhas mangas e vou enfrentar o meu dia e vou produzir.
Eu não vou abaixar a cabeça até terminar o meu dia com o resultado que Deus me mostrou. Você recebe essa palavra? Mais uma pergunta para você. Pastor, hoje é só de pergunta também. Qual foi o último investimento que você fez em você? Qual o último investimento que você fez em você, na sua casa, nos seus filhos, na sua capacidade intelectual, nos seus relacionamentos? Qual foi? Se você se sente em dia, você dá uma respirada com aquela sensação de realização. Se você está atrasado, você fica com aquela sensação de pendência. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nessa noite. Não importa o dia de ontem, importa o que eu vou fazer agora. Porque Deus é Deus de agora. Deus é Deus de a partir do momento que você invocá-lo. Sabe, o que está te resistindo para você investir em você? Falta de recurso, não é desculpa. O que não falta hoje são cursos gratuitos, são palestras gratuitas, tem uma infinidade de conteúdo. Hoje você, andando na rua, você tropeça no conhecimento. Tem conhecimento de todo tipo, bom, ruim, médio, fraco, forte. Todo tipo de conhecimento está espalhado. Não sei ler, não é desculpa, ouça. Você precisa de fazer alguma coisa para melhorar os seus resultados. Você precisa de começar o seu dia com o Espírito Santo, planejando com Ele como vocês vão resolver determinados problemas. O que nós vamos fazer quando chegar no trabalho? O nosso problema, em muitos dos casos, é que nós não interagimos com o Espírito Santo. O nosso problema é que nós só invocamos a Deus quando a coisa aperta. Você tem que ter uma vida intencional nesse relacionamento com Deus. Não é quando precisa, não é quando está alegre. São todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. E você vai se preparar para viver uma vida totalmente diferente. Não sem lutas, não sem dificuldades, mas cheio de ânimo, cheio de vigor, cheio de força, com anjos trabalhando, com pessoas sendo enviadas até você, com recursos chegando em tuas mãos. O que nós precisamos é apenas intensificar o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quando nós entendemos isso, os problemas vão começar a desaparecer. Por quê? Vai ser uma mágica? Não, porque Ele vai mudar o nosso foco. Tem muita coisa que nós estamos focando que não é o que Deus quer que foquemos. E quando você começa a treinar a sensibilidade de ouvi-lo, você começa a deixar alguns fardos, alguns pesos, alguns jugos para trás, e a sua vida começa a entrar em um processo de aceleração. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, você que está aqui ouvindo presencial, você que está no chat, você que está em casa, para dizer que a sua vida está entrando em um processo de aceleração. Quem recebe essa palavra, engrandeça o nome dele. Um processo de aceleração. Mas entenda, a partir do momento que eu começar a mudar algumas coisas dentro de mim, para que eu comece a enxergar as coisas fora de mim. Não existe posição externa sem antes conquistar uma posição interna. Quando você conquista uma posição dentro de você, você se sente seguro para lutar a batalha que te distancia da posição fora de você. Esse é o grande lance com o Espírito Santo. É quando nós começamos a trabalhar com Ele, ao ponto dele mostrar coisas para a gente, que vai simplesmente concretizar as nossas convicções. Quando eu tenho convicção, eu sou capaz
de dar a minha vida por aquilo que eu estou convicto. Eu fujo da raia quando eu não tenho convicção daquilo que eu me propus a fazer. Mas se eu tenho convicção, eu vou lutar até o fim. Eu não começo a viver até achar uma causa para morrer. Foi assim que os grandes homens marcaram a sua história, dentre os quais esse que nós acabamos de ler. Quem é Jesus para você? É o meu Salvador, é o meu Senhor, é o Filho de Deus, é o meu Deus. Ótimo, é fácil falar isso hoje. Mas nos dias dele, quem era Jesus? Na visão global de Israel, era apenas mais um rabino, era apenas mais um mestre. Se soubesse quem ele era, como diz Paulo aos Coríntios, jamais teriam crucificado o Filho de Deus, porque não sabiam, o crucificaram. Quem é você para as pessoas? É porque elas não sabem, e às vezes nem nós sabemos. Às vezes nós estamos buscando a nossa afirmação em pessoas, às vezes nós estamos buscando a nossa afirmação nos nossos resultados. Mas quando nós entendemos quem nós somos, o que temos, o que podemos, com quem andamos e para onde vamos, nós nos tornamos imbatíveis. Olhe para o seu irmão e diga: boa noite, imbatível. Você crê nisso? Sim ou não? Então, Atos capítulo número 10, preste bastante atenção nisso. Atos capítulo número 10, verso 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quantos aqui foram ungidos com o Espírito Santo? Então nós já temos algum dos ingredientes que Jesus tinha. Quantos aqui já oraram por alguém, já viram algum tipo de intervenção da parte de Deus por meio da sua vida? Então você já andou fazendo bem, curando pessoas que estavam sendo oprimidas pelo diabo. E quantos aqui sabem que Deus é contigo? Se Deus é com você, se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu vou lhe responder: as suas escolhas. As suas escolhas definem quem será contra você. Paulo fala de bom combate. Se existe o bom combate, existe também um combate ruim. O combate ruim é aquela briga que eu entro, que eu não tenho as ferramentas para ela, não estou preparado para ela, e eu estou entrando na luta de alguém. Mas o bom combate é aquele combate que entrou na frente daquilo que Deus ia fazer por meio da minha vida. Esse é o bom combate da fé. Nesse combate, você vai saber quem você é. Nesse combate, você vai saber o que você tem. Nesse combate, você vai saber o que você pode fazer. Quantos estão aqui? Diga aleluia. Gálatas 4,19 vai dizer o seguinte: meus filhos, Paulo falando aos Gálatas, por quem eu sofro as dores do parto, até que Cristo seja formado em vós. O que está acontecendo com você? O que acontece com você nas lutas? O que acontece com você na frutificação? O que acontece com você em cada desafio que você enfrenta no dia? Cristo vai se formando em você. Cristo vai se formando em você. Quando eu assumo responsabilidades, e hoje está raro isso,
quando eu assumo responsabilidades, eu começo a definir a idade que Cristo está em mim. Você está me entendendo? Se eu perguntar para você, qual a idade de Jesus em você? Você fala, não sei. Eu posso começar a discernir a partir dos trabalhos, das responsabilidades, dos embates que você entra. Se você pensa o que ele pensa, se você ama o que ele ama, se você defende o que ele defende, se você faz o que ele faria. Pastor, que hora vem a parte da bênção? Já está sendo liberada, está sendo construída dentro de você. Se você mudar o seu mindset, você vai mudar a sua cosmovisão de mundo. Quando você muda a sua visão de mundo, a sua lente amplia. Eu vim aqui para ampliar a sua lente nessa noite. Eu vim aqui para fazer você enxergar além das circunstâncias, além dos problemas. Eu vim aqui para fazer você olhar para o problema a partir do lugar onde você está sentado com Cristo. E não de onde você está dentro do ciclo de batalha. De repente você está enfrentando uma grande enfermidade. Comece a olhar para a enfermidade a partir de Isaías 53. Comece a olhar para a enfermidade a partir do Salmo 103. Diz que ele perdoou as suas iniquidades e curou todas as suas enfermidades. Comece a olhar a partir da ótica do que Jesus fez na cruz. Então você não se entrega ao sintoma, mas você começa a declarar a palavra de Cristo sobre o sintoma. E a tendência é que o seu corpo comece a reagir segundo a palavra de Deus. Da mesma maneira na questão financeira, da mesma maneira na questão relacional, emocional. Ei, onde se encontram os nossos problemas? Faz assim. Na mente. Se você tem uma boa gestão dos seus pensamentos, certamente você vai ter boas saídas diante dos problemas que aparecem na tua vida. Eclesiastes 8:5 diz assim: o que guarda o mandamento não experimenta mal algum. A palavra experimentar ali é não conhece o mal. Por quê? Porque o mandamento protege, porque o mandamento guarda, porque o mandamento entra na frente do problema. E aí o texto continua dizendo: e o coração do sábio discerne o tempo e o modo. Ou seja, discerne o que está acontecendo e o que tem que se fazer. Onde estão os ungidos de Deus aqui? Ei, a comunidade das nações, para você que está aqui, para você que está no chat, para você que está em casa, não é uma igreja comum. A comunidade das nações é uma igreja que Deus separou para fazer a diferença no corpo de Cristo, não por uma questão de se sentir, vamos dizer, melhor que ninguém, não é isso, é porque nós temos encontrado e trabalhado para consolidar uma identidade que Deus nos deu. Então, se nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o que temos. Se sabemos o que temos, sabemos o que podemos fazer e com quem devemos fazer, e é isso que vai acontecer com você, na sua vida, na sua casa, com seus filhos, nas suas finanças, independente do problema que você está vivendo, Deus tem uma resposta, uma solução para você. Não se conforme com a luta, não se conforme com a batalha, não se entregue para o problema. Se estiver muito pesado, busca ajuda. Se estiver muito difícil, procura um conselho. Mas não se conforme. Quantos estão aqui? Diga aleluia. Atos capítulo 4, verso de número 12, vai dizer: e não há salvação, levante sua mão, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado
entre aos homens, pelo qual nos importa que sejamos salvos. A tua salvação está neste lugar, a tua direção está neste lugar, a sabedoria que você busca está neste lugar, a cura, a solução do problema se encontra neste lugar. O invoque-o nesta hora. Oh, não me deixa só, pelo amor de Deus, porque eu estou empolgado, como diz nosso bispo, né? Eu estou empolgado. Aqui você sobe, ali embaixo você não tem nada para falar, mas quando você sobe aqui, parece que Deus começa a te dar tudo que você precisa ouvir. Eu estou aqui falando o que você precisa ouvir, para você sair daqui cheio de Deus, cheio de sabedoria, fortalecido para enfrentar sua segunda-feira, falar assim: pode vir, porque na minha frente vai chamas que abrasam, e atrás fogo devorador. Na minha frente fogo devorador, e atrás chamas que abrasam. É isso que ele fala para o profeta Joel. Ei, você vai começar uma segunda-feira diferente. Você vai começar a fazer coisas diferentes. Você vai começar a viver coisas diferentes. Isso não pode ser um jargão. Só é um jargão quando você não aproveita nada do que é dito de cima desses púlpitos. Muita gente não acredita mais. Você sabe por quê? Porque elas ouvem, mas não escutam. Como é que é isso, pastor? Ouve, ó Israel. Essa é a chamar. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Ouvir, nesse texto, significa ouvir e colocar em prática. Escutar significa ouvir o barulho do som. Você está ouvindo a minha voz, mas eu não sei se você está escutando. Eu vou mudar. Você está escutando a minha voz, mas eu não sei se você está ouvindo. Sexta-feira vai dizer se você ouviu ou se escutou. Por quê? Porque eu creio que na hora que você estiver na sua zona de combate, o Espírito de Deus vai lhe trazer palavras que foi dito aqui desde a primeira oração, durante o louvor, momento profético, momento da oferta, momento da palavra e momento do fechamento, porque Deus te trouxe aqui para te revestir de autoridade, de poder, de palavra e de direção, para blindar o teu pensamento, a fim de que o diabo lance os dardos, porque ele vai lançar, mas os seus pensamentos estejam blindados, e então o dardo volta. Porque você pega e simplesmente, quando o diabo lança o dardo que bater no seu pensamento, imediatamente você faz assim, ó, escudo da fé, aí puxa a palavra do Espírito: você vem contra mim por um caminho, mas vai fugir por 7 caminhos. Você tem que atacar os dardos do maligno com a palavra de Deus. Não adianta atacar com pensamento positivo, porque o diabo pode ser um ser positivo ou negativo, vai depender do que ele quer fazer. Você tem que atacar com a palavra de Deus. Jesus vence ele por 3 vezes com quê? Pensamento positivo. Nada contra o pensamento positivo. Não. Está escrito. Está escrito. Está escrito. Pensamento positivo mexe na minha química, mas não mexe no mundo espiritual. Você está aqui comigo? Pensamento positivo libera hormônios, organiza meu DNA, mas não neutraliza o dardo do diabo. O que neutraliza o dardo do diabo é a palavra de Deus, é a instrução do Espírito Santo, é o jejum que você faz, é a oração. E eu vou terminar com essas 3 coisinhas. É bom esse dar um ar de realização, de que Deus está conosco, de que a gente está fazendo bem e destruindo as obras do diabo. 3 coisinhas para a gente poder fechar esse nosso momento aqui. A primeira está em Mateus, capítulo de número 11,
verso de número 28. Vinde a mim. Ele fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Existem áreas específicas da sua vida que você está cansado, ok, normal. Mas eu vou lhe perguntar algo. Há quanto tempo você está cansado? 5 anos? 10 anos cansado na mesma área? É noite de você deixar o fardo e o jugo. Entenda uma coisa, gente. A ciência tem avançado demais. A ciência tem proporcionado muito conhecimento para nós. Isso tem ajudado o corpo de Cristo a avançar de uma forma significativa. O que muitos de nós resolvíamos outrora em oração, hoje simplesmente uma leitura de um bom livro te traz a resposta. Por quê? Porque a ciência avançou. Porém, nós não podemos ser um cientificista. O que é isso? Alguém que depende da ciência. Nós temos a ciência como um agente divino, porém ela não é o Deus. Há uma medida de ciência para nossa solução de problema. Há uma medida do próprio Deus em liberar a ciência para os homens na terra, para solucionarem problemas. Mas há uma medida, há uma outra medida que está disponível para os filhos de Deus, que é o que nós chamamos de milagre. É quando a ciência não encontrou resposta, mas nós, por uma oração, resolvemos o problema. Então Deus quer te equipar, tanto na ciência, quanto no revestimento espiritual. Porque vai ter coisa que você fala: isso aqui a ciência resolve. Preciso às vezes nem orar. Mas vai ter coisa que você vai falar assim: isso aqui só se resolve com jejum e com oração. Amém? Você está aqui comigo? Tem cansaço que a ciência não vai resolver. Tem jugo que a ciência não vai tirar. Ela pode ajudar, mas daqui a pouco vai voltar. Por quê? Porque se for uma questão de resolução no mundo espiritual, você tem que resolver com: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, estrutura de pensamentos. Sofismas são verdades relativas. É uma verdade, porém ela é relativa, ela pode mudar. E altivez significa uma estrutura que já dominou uma área da minha vida, que eu ando segundo apenas o que aquela estrutura me proporciona. Eu quero liberar você daqui hoje no nome do Senhor Jesus, sem cansaço e sem jugo. Eu quero liberar você daqui hoje revestido, empoderado, fortalecido, para poder olhar para o problema e dizer: você não vai roubar a minha energia, você não vai me sobrecarregar ao ponto de me tornar improdutivo. Eu quero te dizer uma coisa: quando ele fala assim, vinde a mim, ele está dizendo: eu vou te tratar, eu vou te curar, eu vou te pôr de pé. Quando ele diz assim, vinde após mim, ele está dizendo: eu vou te ensinar, eu vou te mostrar, eu vou te ensinar, para você saber como faz. Quando ele está dizendo assim, ide por todo o mundo, ele está dizendo: vá e fale do que eu fiz, do que você aprendeu, e faça discípulo em todas as nações, a começar pela sua casa.